Pai querido, obrigada a Deus por mais esse dia de vida, Senhor. Obrigada, Pai. Temos colocado em oração aí, Senhor, todos os rumos da nossa nação, com tantos fatos se desdobrando, acontecendo, Pai. Queremos novamente colocar nas tuas mãos, Pai, a vida de cada um de nós, a vida da nossa nação, a vida dos governantes, Pai. Põe as tuas mãos, Pai, sobre esta nação, que nós possamos descansar em Ti, Pai. Nos ajude, Senhor, a caminhar por esses dias tão difíceis, que o Senhor possa intervir, Pai, sobre todo esse cenário de corrupção, Senhor, que o Senhor levante, Pai, os governantes do seu coração aí, para que a nossa nação possa ser restabelecida em ordem e em progresso, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós, confiamos em Ti e descansamos no Senhor, Pai. Queremos te agradecer por esse tempo de recuperação do seu Juraci, o pai do Éder, o pai. Muito obrigada, Deus, o seu milagre acontecendo, Senhor, e o Senhor ouviu as nossas orações e o Senhor tem cuidado dele, dos familiares, ó Deus. Como é bom, Pai, testemunhar as tuas obras, Senhor. Que na sua soberania, todas as coisas, Senhor, sejam harmonizadas conforme o teu querer, Senhor. Pedimos para essa noite que o Senhor mais uma vez nos conduza aqui, quase concluindo este livro fantástico de Apocalipse, onde o Senhor nos dá tantas revelações, que nós possamos, por mais este capítulo, ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Fala conosco e faz-nos dar mais um passo aí na compreensão de tudo que está por vir, faz-nos fortalecidos pelo Teu Santo Espírito e preparados, Pai. Muito obrigado por cada irmão que está aqui acompanhando, por cada irmão que vai entrar, serena os nossos corações, que nós possamos ser atentos ao que o Senhor tem para nos ministrar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, entregamos e agradecemos. Amém. 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 Vamos lá, então. Podem fechar as câmeras aí, vamos para os slides. Um minutinho. Tá tudo certo com os slides, Luquinha? Sim, um minutinho. Um minutinho. Hoje nós estamos no capítulo 21. Foi. E a semana que vem vamos estar encerrando o nosso planejamento, para que encerremos aí essa nossa saga de estudos online. E aí, no dia 19, já iniciando o retorno para a nossa EBD presencial, e aí, na sequência, o culto. Então, vocês aguardem aí que a gente vai restabelecer os horários, organizar direitinho e avisando aí a vocês. Bom, esse é o nosso panorama de Apocalipse, já andamos aí por quase toda essa linha do tempo, né? Semana passada nós vimos aí a questão do milênio, o juízo, o julgamento final, e hoje nós vamos para novos céus e nova terra, né? Então, estamos aí quase concluindo. Pode passar um slide? Então, esse é o tema, né, desse capítulo, a Nova Jerusalém. Então, coloquei uma figurinha aí, isso tudo a gente tem que lembrar que todo o Apocalipse, tudo é muito simbólico, né? Por isso um livro aí de tantas vertentes de interpretação, e não é diferente aqui com todos os detalhes que vai ser dado da cidade, né? Então nós temos que lembrar sempre aí dessa questão. Então o Senhor mesmo diz, né, que ele faz novas todas as coisas, e a gente lembrando aí que é a redenção, o plano da redenção aí sendo concluída, lembrando que não é apenas a redenção da igreja, né, nós como resgatados, como salvos em Jesus Cristo, sim, somos os redimidos, mas a gente tem que lembrar que a redenção ela é ampla, é abrangente, ela é uma redenção cósmica, né? Então, todo o cosmos ele vai ser aí alterado. Lembram-se de Romanos 8, que deixa bem explícito isso para a gente, quando o apóstolo Paulo fala que toda a natureza geme aí, aguardando. Então, nós estamos olhando para esse tempo aí da consumação, esse tempo que as coisas estão totalmente aí restauradas. Tudo será restaurado e o mal será totalmente extinto.
né? Então, tudo que nós vamos ver aqui é restaurado, lembrando-se que na criação o Senhor, lá em Gênesis, ele cria a partir do nada, né? Aqui não é a mesma questão, o verbo usado até um outro, porque ele cria a partir do que já existe. Então, temos dois aspectos aqui que nós temos que considerar, né, que ajuda a esclarecer algumas dúvidas. Então, tem um aspecto de continuidade, porque é a partir do que já existe é que ele vai restaurar, e tem um aspecto de descontinuidade também, porque são coisas completamente diferentes, né, que nós nunca vivenciamos. Então, tem essas duas características. E tudo que está aqui, né, vai ser refinado pelo fogo. Então, esse é o aspecto da continuidade, e aí a junção, né, que a gente vai ver aí de céu e terra. Então, isso é bastante interessante a gente pensar, porque é a presença de Deus, né, como nós vamos ver no texto. Então, hoje dizemos o quê? Que a habitação do Senhor é nos altos céus, e nós estamos como humanos aqui na terra. Então, o Senhor, ele virá habitar conosco, ele já habita em nosso interior através do derramamento do Espírito, mas ainda há essa esfera de separação, né, de céu e terra. Então, o Senhor deseja, né, nós somos criados para glorificar a Deus, para estar junto a Ele, para ter comunhão com Ele. Esse é o estado original lá, que vai ser retomado. Porque hoje, como é que estamos, né? O antigo céu, o céu que vai passar, ele é o lugar do santo, né? É como se fosse um lugar santíssimo, onde Deus habita, em luz inacessível. Então, ali não entra carne e sangue. Por outro lado, aqui na terra, né, é um local aqui de nós pecadores, e o santo Deus não pode acessar aqui para não nos consumir. Então, essa nova Jerusalém tem essa característica de junção, né? Um novo céu e a nova terra, e a presença de Deus enchendo tudo. Então, é um capítulo muito bonito, e a gente já vai, assim, a imaginação a milhão, né? Pensando no gozo, no desfrute desse momento aí de consumação. Então, vamos caminhar pelo texto aí para a gente ir comentando. A partir do verso 1. Então, é o novo céu e a nova terra, a visão básica, então, de João, né, ele sempre fala aí na primeira pessoa, vi novo céu e uma nova terra. É o momento em que ele visualiza e ele constata, né, o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, né, toda aquela visão de todos os acontecimentos, né, a derrota do dragão, a queda da grande Babilônia, a derrota de todo o mal foi acompanhado aí, e agora então ele tem essa visão, né, do céu e a nova terra, o que era antigo já tinha passado, né, então ele visualiza isso, e aí ele chega a esta conclusão, e o mar já não existia. Então, onde João visualiza, onde ele coloca os seus olhos aí, ele vê que o mar já não existia. Aí, então, pode ser literal, mas pode ser simbólico, né? Porque o mar, a gente sabe que representa o mal, né? Lembram-se que quando fala do abismo, né, abaixo ali das profundezas do mar, e a besta que emerge do mar, então o mar tem essa representatividade do mal, e o mal será completamente extinto. Além disso, né, o mar tem essa característica de isolar, né? O João estava ali em Patmos, e ele olhava assim através do mar, pensando lá nos irmãos, e o mar era uma separação. Então, o mar separa hoje as nações. Então, tem essas duas implicações, né? Não vai haver mais afastamento, mas não sabemos que se o mar físico, né, os oceanos e tudo mais, haverá de existir. Isso seria para a proximidade, né, de toda a terra, das nações, e nessa
característica de novidade de vida, que diz aí que o mar não existia. A gente gosta do mar, gosta de ir na praia, não sabemos, mas o Senhor vai fazer isso de uma tal forma que vai ser muito melhor, né, do que nós já temos hoje. Que isso tudo vai ser refinado, né, diz a palavra que vai ser refinado no fogo. Então, a comunhão vai ser plena com ele e o mal totalmente extinto. Isaías 57:20 diz assim, tem essa referência do mar: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Né? Então, toda essa agitação, toda sujeira, toda a poluição vai ser eliminada. E tudo isso vem nessa característica, João visualiza, já bate o olho, olha, o mar já não existia. Depois, no verso 2, ele fala: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aqui é interessante, né, que ele coloca aqui como sinônimos, né, a cidade santa, a nova Jerusalém, a noiva adornada. Então, mencionando essas três expressões para designar, né, este lugar, que seria aí a residência onde aí os redimidos vêm a morar. Né? Então, via a cidade santa, Nova Jerusalém, a gente vê ao longo da Bíblia ainda outros textos, né? Cidade celestial, Jerusalém do Alto, né? Sempre se referindo aí a essa cidade, a cidade santa. E ela vem com essa característica, né, de como uma noiva adornada para o seu marido. Então, o próprio marido, né, que propicia todo o adorno da noiva, né, Jesus Cristo, santificando aí a sua igreja, e nesse momento aí passamos ali pelas bodas do Cordeiro, e a noiva, então, vai se apresentar ali nessa cidade com todo esplendor, com toda esta beleza, né? Bem que o Senhor diz que vai nos entregar aperfeiçoados, vai nos entregar santificados. Então, essa é a proposição, e quando nós olhamos para isso, veja que bonito, diz que desce do céu, né? Essa cidade nova, ela desce do céu, da parte de Deus. É bastante interessante a figura do casamento judaico, né? Quando eles vão buscar a noiva na casa da família e traz, né, toda essa questão do adorno, toda essa festividade. Então, nossa, essa nova vida aí na Nova Jerusalém é uma festa contínua, né, cheia de beleza, de paz, como nós vamos ver aí na sequência do texto. E aí, o verso 3, nós vamos ouvir mais uma vez a voz, né? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles são os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, aqui é bastante interessante, porque a gente tem a referência aí do tabernáculo, né, referência ao tabernáculo que foi solicitado de ser edificado no deserto e depois, posteriormente, o templo. Então, toda essa relação aí com o templo. Ele fala, agora o tabernáculo de Deus, né, a tenda de Deus, né, a presença de Deus desce e Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Então, a descida, e aí, lógico que vai dar toda a ênfase, né, todo o conjunto arquitetônico, mas toda essa expressividade de beleza, não tem adjetivos para descrever, porque o foco principal é a presença de Deus, né, a glória de Deus. Então, o tabernáculo, ele desce, né? Deixa eu ver aqui, Isaías 65, 17 e 18.
Tem essa descrição aí também, né? Abra aí, Isaías 65, 17 e 18. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria. Oh, bênção demais, né? Então, essa passagem diz respeito a isso, né? Tantos anos antes, séculos, né? Isaías já lançava essa profecia desse local de regozijo, desse estado de gozo, né? Diante da presença de Deus. Isso é dito aí, a gente observa que a voz vinha do trono, né? A voz vinha do trono e dizia, né? Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, né? Com os quais ele viverá. Então, é sempre essa fala, né? Será o nosso Deus e nós seremos os seus povos. Vejam ali que fala de povos. E aí o estado de regozijo que é anunciado aqui em Isaías é descrito na sequência. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, ela já passou. Como dissemos aí, todo sofrimento vai ser extinto, né? Então, tem inclusive o texto anterior que eu li de Isaías, né? As coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então, essa é uma pergunta muito comum que todos fazem. A gente não vai lembrar de nada que nós passamos. É muito difícil especificar, mas isso combina com o que está dizendo aqui, né? Enxugará dos olhos, não haverá mais morte, nem tristeza, porque se a gente certamente lembrar-se das coisas que a gente passou aqui, aí ia haver bastante tristeza. Então, combina com o texto aí. Não haverá mais morte, tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Mas, por outro lado, né, acho que temos o reconhecimento dos nossos queridos, dos nossos entes, né, e assim, haverá também essa questão da continuidade e descontinuidade, de uma forma que só o Senhor é que administra isso, né, porque a criação mesmo original dele lá é perfeita, e ele não está cancelando aquilo, né? Ele criou a terra para a glória dele, para que nós o glorifiquemos. Então, ele diz aí, apenas que a antiga ordem já passou, né? Então, sofrimento totalmente extinto, e os benefícios, então, aos santos, aos eleitos, aí com o pecado eliminado, né? Vamos a um texto de Hebreus 11, 8. Vou abrir aqui. Hebreus 11, a partir do verso 8, diz aí: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Olha que coisa incrível, né? Falando que lá atrás Abraão já esperava essa cidade, né? Então, séculos e séculos, e as coisas aqui, através desse texto de Apocalipse aí, sendo reveladas. Mas é bonito quando diz, né? Que o arquiteto, né? A questão de arquiteto e edificador, que é Deus. Então, é uma obra de Deus, né? Por isso vem a cidade descia do céu, da parte de Deus, preparada como noiva adornada. E esse estado aí de alegria, né, enxugando aí dos olhos toda lágrima, e esse regozijo na presença do Senhor. Segue aí, mas próximo slide, verso 5.
Deus, então, ele fala e ele descreve a nova ordem, né? Então, uma voz vinha do trono, e agora, no verso 5, é a voz do próprio Deus. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, o Senhor dando esse flash lá do futuro para que a gente tenha segurança, para que a gente esteja tranquilo, porque o final da história é um final extremamente infeliz, né? Ele mesmo fala de própria voz, né? Estou fazendo novas todas as coisas. Então, ali, assentado no trono, e ele ordena, né? João, escreve isso, porque essas palavras que estão sendo pronunciadas aqui são verdadeiras e dignas de confiança, né? Isso aí, como ele estivesse atestando a autenticidade, a veracidade absoluta de todas as visões do livro, né? De todas as visões bíblicas, por assim dizer, né? Porque é o encerramento aí de todo o cânon bíblico. Então, ele passando aí essa confirmação da confiança. Verso 6, e disse-me ainda, está feito. Então, está feito está consumado, que a gente ouve Jesus falar na cruz, né? Quando ele consuma a obra, ele fala essa frase, né? Está feito, está consumado. E ele reitera, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, ele aí se definindo como sendo a origem de todas as coisas e o objetivo, né? E para onde caminham todas as coisas, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Esse é um texto lindíssimo, né? Onde ele diz aí que vai tirar a sede matar a sede dos sedentos, né? E gratuitamente, né? Então ele celebra aí a graça de toda a obra, de ter o seu plano consumado, né? Aí onde ele então assina embaixo que estará aí esse tempo onde o céu e a terra têm essa junção, e aí os homens podem estar ali vivendo com Deus, na presença de Deus, e ver a Deus, ver a Jesus Cristo face a face. E aí vem o desafio ao vencedor, né? Não seja um covarde. O vencedor herdará tudo isso e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, essa questão é bastante séria, né? Onde ele diz: quem estará na cidade celestial, na Nova Jerusalém, e quem não estará, quem fica de fora. Ele diz aí claramente que esses ficarão de fora. Então, a herança para os vencedores estar ali na presença de Deus e desfrutar de todos esses benefícios. Mas essa listagem que ele cita aí, né, aqueles que não tiveram fé, que deram as costas para Deus, né, fala a questão aí dos covardes, dos incrédulos, né, aqueles que deram as costas para Deus, aqueles que se firmaram na imoralidade, né? Ele fala depravados e imoralidade sexual, aqueles que se permitiram serem dominados por ídolos, né? Não necessariamente o ídolo ali, uma imagem ou uma estátua, mas qualquer coisa que foi colocada em primeiro lugar, tirando aí a primazia do Senhor na vida das pessoas. Ele fala desses corrompidos, né? Fala aí de assassinos, homicidas, fala daqueles que praticam feitiçaria, ou seja, aqueles que não são poucos, né? São muitos que são adeptos do misticismo, do ocultismo, que vão em busca de caminhos aí alternativos para chegar a Deus e ignoram o único caminho, que é o verdadeiro caminho, o caminho da vida,
que é Jesus Cristo. Então, todos esses aí ficarão de fora. E ele põe também, por último ali, os mentirosos, né? E hoje em dia, nossa, nós estamos fervilhando na cultura da mentira, gente. Jesus, é tempo de pregar o evangelho, pregar essas questões, porque as pessoas precisam se voltar para Deus e abandonar essas lendas, essas mentiras, esse hábito de falar mentira sem ter a consciência afetada, é uma propagação, uma coisa absurda, né? Então, os mentirosos estarão fora aí desse gozo da cidade celestial. Mas não é só isso, né? Vão estar ali sendo atormentados eternamente no lugar que se chama o Lago de Fogo, que arde com enxofre. Então, é muito bem designado aí que há esse contraste, né, entre os habitantes da Nova Jerusalém e aqueles que recusaram a Deus, né? Então, ele faz esse contraste, né? Houve a derrota da cidade que os seduzia, que é a Babilônia, a grande Babilônia caiu, não existe mais. Então, eles terão este lugar aí para o seu tormento eterno, enquanto os redimidos têm aqui o descanso eterno. O lugar deles aí é nesse lago de fogo. Seguindo o verso 9. Então, João aí é transportado aí, né, por um guia angélico transporta João. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse, né? Então, João, mais uma vez, vai aí no espírito, né? Vai entrar aí no êxtase espiritual e vai ter essa visão deslumbrante aí da Jerusalém celestial. Então, ele fala, venha, ele recebe aí o convite do anjo, venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, né? Então, agora a noiva já foi promovida para esposa, né? E faltou aí o viveram felizes para sempre. Olha que bonito. E o verso 10 diz que esse anjo levou João no espírito a uma montanha alta, um grande alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Veja que algumas coisas ele repete para confirmar, né? Parece que João deve estar meio atordoado aí, ele repete as coisas e também nós vamos ficando atordoados diante dessa descrição fabulosa, e ele repete para nos confirmar, né? Já tinha dito que desce do céu, da parte de Deus, e ele repete. Então, a gente imagina ali o João posicionado ali para fazer aí essa descrição para nós, mas nós vamos ver que ele vai sofrer, porque como achar palavras, né, para descrever a tudo isso que ele está vendo aí, né? Então ele vai aí no espírito, na êxtase espiritual, descrever para nós aí, porque ele recebeu a ordem, escreva. Imagina ele feito louco lá tentando achar as palavras, não sabe se olha, não sabe se escreve, sabe se aproveita a visão, né? Então, imagina a situação do João. Então, o verso 10 diz, ele me levou no espírito a um grande monte alto, já tinha lido também, né? Então, verso 11. Vai falar agora adiante os aspectos da cidade, né? Toda a beleza. E, mais uma vez, toda essa descrição dos detalhes arquitetônicos são em Apocalipse simbólicos, né? Não devemos nos prender achando que é aquilo extremamente literal. Então, ele vai falar, vai enaltecer a beleza dessa cidade, né? Diz, ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara, como cristal. Então, a característica mais impressionante, a primeira coisa que João descreve é a glória de Deus. Gente, imagina, como que pode descrever a glória de Deus? Então, a associação mais imediata que nós vemos aqui no texto, e em outros tantos textos também, é essa resplandecência, né? Ela resplandecia, já diz respeito a esplendor.
com a glória, e o seu brilho, né, brilho também diz respeito a esplendor, e era como uma joia, né, uma joia também diz respeito a esplendor, e era como jaspe. Jaspe é como se fosse assim um diamante, né, clara como cristal. Então, toda essa resplandecência aí fascinou o João, né? E essa glória aí, que é descrita, né, em muitos textos tirados de Ezequiel. Deixa eu ler um texto aqui. Ezequiel 43, 5, se você está acompanhando aí. Ezequiel 43, 5. Então, Ezequiel também, né, via a glória de Deus. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Então, falando aqui que a glória retorna ao templo, então essa glória tem essa expectativa, né, de encher tudo, né, como nós vemos também lá no chamado do profeta Isaías, né? Então a cidade descendo, imagina que momento mais oficial da história, né? A cidade toda resplandecente, descendo aí como uma joia preciosa, como um jaspe, né? Um diamante. Né? E a glória, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é essa coisa indescritível, porque ela é simplesmente a somatória de todos os atributos de Deus. É muita coisa, né? É inenarrável. Então, a glória de Deus aí chama a atenção, e é aquilo que mais chocou João, né? Impactou João. Então, e lembramos também que nós fomos criados à semelhança de Deus, né? Então, agora, todos restaurados, todos redimidos, não mais na presença de pecado, né? Então, a gente imagina nós como criados à imagem de Deus, é como se a gente, olhando para Deus, a gente é reflexo dele, né? E aí, com a queda, com o pecado, tudo isso foi aí trincado, então a imagem ficou deturpada, mas agora a gente vem com essa descrição aí, né? Então imagina numa face de um diamante, né? A transparência vai ser muito aqui enaltecida aqui na sequência, e nós podemos suportar não só toda essa glória, porque não estaremos livres de todo o pecado, e podemos então ter gozo pleno na presença do Senhor. É muito legal isso, né? Essa pedra cristalina aí, que é falada aí como sendo o jaspe. Então, vamos seguindo. Primeiro ele fala, então, desta beleza, né? A beleza do próprio Deus e a sua glória. E agora ele vai falar das portas e dos fundamentos, né? Então, veja que ele vai dizer, tinha uma grande e alta muralha, né? Então, um muro muito grande com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Então, devemos imaginar aí a cidade no seu aspecto quadrangular, né? Como vai ser descrita adiante. E aí essa muralha alta aí tem 12 portas, né, ao redor da cidade. Em cada uma das portas está posturado ali um anjo, né? E nas portas estavam escrito o nome das 12 tribos de Israel. Então, essa é uma menção bastante bonita. Deixa eu ver aqui, em Ezequiel 48, 30. Que é aí o finalzinho, né, do livro de Ezequiel. A partir do 30, vamos ler que o texto é bem bonito. Acompanha aí, Ezequiel, capítulo 48, verso 30. Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. Então, ele vai falar das faces, né? Face norte, face sul, e aí em cada uma dessas faces estão as portas, né?
Então, 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Rubem, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, Benjamim e Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, de Issacar e de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, de Aser e de Naphtali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. Então, essa descrição aí dá bastante ênfase para esse lado arquitetônico, né? Mas o foco principal é entender, né, as 12 tribos de Israel, e depois ele vai falar aí dos fundamentos, que vai falar aí dos apóstolos também, o número 12 sempre aí se repetindo, né, e o curioso é isso, né, 2.250 metros, né, então você imagine que tamanho que é essa cidade, né, 2.200 metros, para você ter uma ideia, é a distância São Paulo a Aracaju. Então, é uma coisa assim, impressionante, né, a grandiosidade. Então, e ela era, essas portas estavam divididas, diz aí no capítulo 13, né, ao oriente, ao norte, ao sul e ao ocidente. Então, muito bem planejadas e muito bem distribuídas aí nesse aspecto quadrangular, né? Então, inclusive, quando a gente pensa na cidade, ela é feita um cubo mesmo, ela é quadrangular cúbica, né? Porque também toda essa dimensão que ela tem para o alto também, porque ela corresponde aí à imagem do lugar santo, né? Do lugar santíssimo. Então, ela que é do tabernáculo e do templo. Então, você imagine isso transformado nessa dimensão, e por isso que aí a gente vai recebendo o entendimento, né? O tabernáculo era Deus desenhando essa cidade, o templo era Deus desenhando essa cidade, e aí a consumação, né? Está feito, Deus concluindo isso. 14 vai falar da muralha, né? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ora, quando a gente fala em alicerce de uma grande obra arquitetônica, aí fala alicerce, ou então fundamento, a gente imagina algo que está debaixo do solo, dando ali sustentação. Mas esses 12 fundamentos estavam ali visíveis, né? E em cada um desses fundamentos, né, aquela base de sustentação das muralhas, havia ali o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, somente 12. Então, o nome desses outros que a gente vê aí se autodenominar apóstolo, acho que não estava, né? Acho que não estava designado o nome deles ali. Então, apenas esses 12 estavam ali, referindo aí ao número da redenção, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, fazendo aí a somatória dos redimidos, somatória aí da igreja de Deus, a igreja de Cristo. Então, nós vemos, né, que o fundamento, né, como dito lá em Efésios 2:20, né, o fundamento da teologia bíblica, da teologia da igreja, é com essa base, né, nos profetas e nos apóstolos, né? Por isso a igreja tem um ensino apostólico, mas o povo gosta da palavra e eles mesmos já querem ser apóstolos. Então vejam que ali está muito bem significado isso, né? Englobando aí então as duas dispensações do Antigo Testamento e do Novo Testamento, os remidos, todos ali reunidos. Próximo slide. Verso 15, vai falar aí das medições. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro.
né? Então, é mais essa questão aí de portar um instrumento de medição para descrever, né, para designar, né, todos esses números são muito mais simbólicos, né, mas para designar aí as coisas que quis destacar o Senhor para nosso preparo, né, que a cidade está bem medida, as portas estão bem medidas e os muros estão bem medidos. E aí fala, então, que a cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Olha que legal essa parte, né? Então, está vendo aí uma questão de medição, e o anjo, ele está medindo ali, né, o anjo e o João estão juntos ali, e o anjo está medindo segundo a medida humana, né, para que nós possamos entender. Então, você vai encontrar outra medida aí nas versões mais antigas, 144 côvados, né, que são os múltiplos do número 12, que é muito importante aqui. Mas isso querendo, o 12 é o número dos redimidos, né, e querendo dizer aí da perfeição, né, da totalidade deste lugar santo e também daqueles que foram ali santificados. Então, ele adapta isso, né, como falamos, né, agora os céus e terras estão ali, né, conjuminados, houve essa junção, então o anjo usa a medida humana e o homem usa a medida angelical, vai ser essa coisa assim, que é uma interseção, né, a coisa que Deus planejou aí em seu plano perfeito. Então, vai falar aí também da medida, né, os 65 metros aí de espessura da muralha, é uma coisa colossal, né, seguindo aí a medida humana. Então, mais uma vez, é João sofrendo aí para poder falar aí, descrever o que ele estava vendo, né, uma coisa que praticamente indescritível. Pode seguir? Então, aí o verso 18, ele vai falar aí dos materiais de que ela é constituída. Então, a muralha era feita de jaspe, né? E a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro. É por isso que a gente fala que o João tá sofrendo, né? Porque ouro puro semelhante ao vidro, né? O vidro tem a transparência e nós não conhecemos o ouro como um elemento que tem a transparência, mas é assim que tá descrito aqui. João dá um jeito de descrever o que ele vê. A muralha era feita de jaspe, né, que é o aspecto de transparência e brilho como um diamante, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Então, aqui ele dá essa ênfase aos materiais de que ela é constituída, mas com foco em dizer da beleza, né, desse fundamento. Olha como o fundamento tem uma beleza exuberante, né? Isso aqui diz respeito aí à própria palavra de Deus, né? Como ela é maravilhosa, como eu sempre digo que a gente não encontra adjetivos para falar, né? Então, a igreja, ela tem essa característica logocêntrica, logos é a palavra, é o seu fundamento, é o seu tudo, essa única e exclusiva regra de fé. E olha como é descrita aí a ornamentação desse fundamento. Então, é ornamentado com jaspe, o segundo, né, e vai falar de várias etapas, camadas, né, e olha a ornamentação. O segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônia, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Camada por camada, né, da palavra aí, né, dessa beleza aí dos fundamentos,
ornamentadas aí com essas pedras maravilhosas mencionadas aí, uma a uma. 21, ele vai falar das portas, né? As 12 portas eram 12 pérolas. Mais uma vez, algo inusitado. Então, as portas que dizem respeito ali às 12 tribos eram portas imensas e eram portas feitas de uma única pérola. Então, é uma coisa que nós não temos experiência no nosso mundo hoje, né? Imagine uma única pérola, uma pérola inteiriça para fazer uma portinha nossa que já não há, né? Imagine essa porta maravilhosa aí, né? Mas foi como ele achou aí para descrever. Cada porta era feita com uma única pérola, né? E a gente fica imaginando o tamanho da ostra, né? Para poder fornecer essa única pedra aí, né? A pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, mais uma vez a mesma característica, como vidro transparente, né? Então, o ouro que é mencionado aqui no nosso mundo atual como um metal mais valioso, né? De grande valor, nós vemos que ali nós pisaremos sobre ele, né? E ele tem essa característica diferentona aí de ser semelhante a um vidro transparente. Então, os fundamentos sustentam aí os muros, né? E, mais uma vez dizendo, os fundamentos estão ali à vista, né? São visíveis, não estão embaixo do solo, mas tem todo aí o seu valor expresso nesses detalhes de camadas aí de pedra por pedra, né? Então, toda essa ênfase é dado para a beleza. Depois, verso 22. Aí vem aí as condições da cidade, né? Condições interessantíssimas, né? Não há templo na cidade. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então, não vai precisar você colocar lá no GPS qual que é a igreja mais próxima para eu congregar. Não, porque não tem mais templo. Toda a cidade ela já é o templo, né? É a morada, né? do Senhor. O Senhor já faz presença ali, como vimos o final aí do livro de Ezequiel, o Senhor está aqui, né? Então, não há templo, nenhum templo na cidade. O Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, né? O Cordeiro, Jesus, homem, né? Com o seu corpo glorificado, primícias da humanidade no céu. Então, nós vemos aí que nesse período não vai haver templo, né? Nós já sabemos que o Espírito foi derramado, o Espírito, quando foi derramado, não foi derramado lá no cenáculo, não foi derramado sobre as pessoas, né? Não sobre um prédio, sobre uma construção, mas o Espírito Santo foi derramado nas pessoas. Nós somos a habitação, né, do Espírito, somos templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 3,16 e Efésios 2:21. Então, não haverá nenhum templo. E não haverá também necessidade de luminares, não haverá mais a lua e o sol, porque com toda essa resplandecência do Senhor se torna desnecessário, né? Não precisa da companhia de luz, então toda a resplandecência do Senhor ilumina todas as coisas. A cidade não precisa de sol, 23, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Então, o Cordeiro, aí, primícias, fazendo a função que ele mesmo dá à sua igreja, né? Que nós somos luz aqui, que nós somos candeias, né? Então, ele mesmo ali cumprindo toda essa função de iluminar. No 24, as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão aí a sua glória. Então, nós vemos que essa questão é falada lá em Isaías, né? Quando fala Isaías, deixa eu ver aqui, Isaías 2:3. Isaías 2:3.
virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Então, muitos dos textos falam isso, né, que as nações, os povos vindo aí para o Senhor. Então, esse texto aí, ele fica, tem algumas polêmicas de interpretação, porque diz, as nações andarão em sua luz, né, e aí nós vemos que em todo o anterior que nós vimos, as nações parece que sumiram, né, mas não, essa questão não bate aí com essa porção, ao que alguns dizem que estaremos no reino, mas ainda vamos manter as nossas identidades nacionais, né, então os povos, né, tem uma caracterização quando ele fala, vocês serão meus povos, né, num texto anterior aí, nós vimos que ele usa esse plural, ou seja, as identidades ainda serão mantidas, né, as características dos povos, não sabemos como, né, essa distribuição ali, mas diz aí, as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Então, veja que a noiva está ali, né? A noiva adornada está ali, os reis da terra vêm trazer ali a sua glória, depositar ali a sua coroa, ao contrário da grande meretriz, né? A grande meretriz saía e ia seduzir os reis em seu reino, ia perverter. Aqui não, os reis vêm aqui a noiva de Cristo adornada, e eles entregam ali a sua coroa, e eles andam ali na sua luz, né? Então, isso como sendo aqui o cumprimento. Deixa eu ver mais um texto aqui de Isaías. Isaías 63, eu já li esse? Não, né? Isaías 63. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Então, essa questão, né, da diferença de como era ali a grande Babilônia, que os reis eram enganados, seduzidos, né, e ela ia atrás deles, né, tinha que ir seduzir. E aqui é o contrário, né, a noiva ali, a adornada e o cordeiro atraem aí toda a atenção dos reis. Pode passar? Verso 25. Aqui vai falar, então, que as portas não se fecham, né? As portas bonitas daquela, e as portas nem se fecham, ficam lá abertas. A cidade não precisa de sol e nem de lua, né? Lembram-se que eu falei que ele repete 2 vezes várias coisas, né? Para brilharem sobre ela. Pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória, né? Então vem toda essa repetição para nos dizer aí que as portas ficam abertas, né? Segurança total, liberdade total, gozo total, né? As pessoas entram e podem ali desfrutar da presença de Deus, né? O tempo todo dessa presença maravilhosa do Senhor. Todos têm acesso direto a essa presença marcante de Deus, né? É uma vida de louvor, de adoração, né? Vamos dizer, entre aspas, assim, esse êxtase, né? De estar aí na presença do Senhor. Imagine que a igreja, a habitação, já somos a habitação do Espírito Santo, temos ele aqui em nós, e toda essa esfera também externa, em todas as coisas assim, no ambiente de paz e gozo pleno. Então, as portas não se fecham, não haverá algo impuro e vergonhoso, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Então, não haverá mais o mal completamente eliminado, o pecado eliminado, e os impuros banidos para aquele lugar. E quem estará aí presente, então, são esses que têm os seus nomes escritos aí no livro da vida do Cordeiro. Cordeiro maravilhoso, né, que fez toda essa obra, lembrando lá de Mateus
16, né, quando o Pedro não quer que Jesus vá sofrer tudo, e ele fala, você não pensa nas coisas do céu, do reino, mas nas coisas dos homens, né? E Jesus diz para ele, né, quando ele está ali diante de Jesus, Jesus ministrando, ministrando, e Pedro parecendo aí contrário ao que Jesus tinha como plano, mas Jesus não desiste do Pedro, né? E ele não fala para o Pedro ir embora, não despede o Pedro, pelo contrário, ele despede o mal, ele despede o pecado, ele fala, arreda Satanás, fica Pedro, vai embora Satanás. Muitas vezes, hoje em dia, a gente pede para o diabo ficar e manda embora o pecador, né? Mas o Senhor não desiste de nós, né? E Ele está nos levando para este lugar maravilhoso. E quando nós estamos aí assediados pelo perigo, aí pelas impurezas, o Espírito nos alerta e o Senhor tem esse poder de dizer, arreda Satanás, que este me pertence, esse vai se tornar santo, e eu vou entregar aperfeiçoado, e nada mais de impuro haverá nele, porque por fé ele tem aí o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, por isso ele deu a vida, e esses seus nomes estão, os nomes daqueles que creem estão ali anotados. Então é algo muito bacana, né? A gente vê esse capítulo 21, encerra aí falando disso, nada mais impuro, e o nome, com certeza ali, no cartório do céu, no livro da vida do Cordeiro. É isso, então, encerramos aqui a exposição, podemos abrir aí para a gente bater um papo.